Boa noite, voluntários do Comitê Mobiliza Itaú, espalhados aí pelo Brasil todo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez à noite, né? A pedido de vocês, a gente está testando um novo horário. Eu estou aqui com a Mariana, do Instituto Fazendo História. No estúdio comigo também está a Luciana, que vai moderar as perguntas que vocês vão enviar para nós. Então, por favor, perguntem bastante, interajam com a gente. Hoje o assunto é um assunto muito legal, tenho certeza que vocês vão participar e vão contribuir muito para esse encontro ser mais interessante. Porque é serviços de acolhimento, como que a gente cuida e que se relaciona com as crianças que estão nessas instituições. Obrigada pelo convite, Mariana, é um prazer estar aqui com você. Boa noite, obrigada Milena. Olá, voluntários, é um prazer estar aqui, obrigada. Muito bom. Então, para a gente começar um pouquinho a aquecer esse tema, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, Mariana, o histórico dessa instituição no nosso país, né? Então, ela mudou bastante as características desde que existem essas instituições no país e tem um resquício ainda muito antigo de como elas eram antigamente. Então, seria legal dar uma contextualizada. O que são essas instituições de acolhimento que são bastante conhecidas como abrigos também, né? Sim, sim. Os serviços de acolhimento, eles vêm mudando bastante aí ao longo dos anos, né? Até pouco tempo atrás eram conhecidos como orfanatos, eram casas que acolhiam cerca de 100 crianças, né? E todas as atividades que as crianças realizavam eram dentro dessa instituição, então a gente pode pensar que eram instituições totais, né? Então, desde a escola, terapias, enfim, dentista, médico, era tudo realizado lá dentro, né? Com a promulgação do ECA, em 1990, esse cenário vem mudando. Hoje em dia, essas casas, elas acolhem cerca de 20 crianças e adolescentes e conseguem ter uma especificidade no olhar, né? Olhar para cada uma dessas crianças e adolescentes com uma individualidade. Essa coisa da massa, né? Então, antigamente era uniforme, né? Tem algumas fotografias, alguns registros históricos que não tem a personalização, né? Então, era tudo muito de forma massiva mesmo, Exato. Né? Você imagina uma casa com 100 crianças, né? Como é que você cuida da individualidade de cada uma? Como é que você dá atenção para os gostos, para a personalidade de cada uma, né? Então, eram grandes números, as crianças eram tratadas como números, todas de uniforme, né? Não tinha essa coisa de, um gosta de comer tal coisa, o outro não gosta, era muito da massa mesmo. Né? E hoje em dia, então, né, você comentou, reduziu bastante o número, isso para dar esse tom também de personalidade. Então, cada criança é única naquele contexto, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, que perfil é esse? Quais são essas crianças que são acolhidas nesses serviços? Tá, as crianças que são acolhidas, elas têm de 0 a 17 anos e 11 meses e elas passaram por alguma situação de violência, de abandono ou negligência e por isso elas tiveram que ser separadas aí da família por um tempo provisório e ser acolhidas nessas instituições de acolhimento provisoriamente, né? Então, dentro dessas instituições dos abrigos, elas são cuidadas pelos adultos, então tem uma equipe técnica de um psicólogo, um assistente social e um coordenador que gerenciam aí a casa, né, e fazem a interface com o judiciário para cuidar de cada uma dessas crianças e adolescentes, e tem uma equipe de educadores, que é quem está mais de frente aí cuidando das crianças, cuidando dos compromissos, né? É assim que funciona um serviço de acolhimento. Você até falou, hoje em dia com 20 crianças dá para ser um pouco mais personalizado. Realmente, em comparação com os grandes orfanatos, a situação melhorou muito. Mas ainda assim é um grande desafio para os serviços de acolhimento darem conta dessa demanda individual, né? Porque de 100 para 20 melhorou bastante, mas ainda são 20 crianças numa casa, é bastante coisa, né? Sim, né? Então, é uma demanda grande dos serviços de acolhimento, esses momentos individuais. Né? E então, assim, na sua fala, eu entendo que orfanato, nem pensar mais a gente usar essa terminologia, Não, né? não.
Até porque se a gente for pensar, essas crianças que estão acolhidas, elas têm família, né? O que acontece? Quando um direito é ameaçado ou violado, essa criança ela é acolhida e passa-se a fazer um trabalho com a família, né? Para que essa criança volte para a família de origem dela. Então, essas crianças, elas têm família. Se a gente for pensar, cerca aí de 96% mais ou menos das crianças e adolescentes acolhidos têm uma família. E é para essa família de origem que eles precisam voltar, né? A parcela de crianças que está para adoção, ela é muito pequena. Então, realmente, orfanato não existe, né? É um termo que não se usa mais. Ele é até um termo pejorativo, né, para essas instituições. Então, a gente não usa. Orfanato é palavra proibida, a gente Legal. não fala. Não, isso é muito importante, especialmente para vocês voluntários que estão aí diariamente, né, nesse vínculo com essas instituições. E é importante saber o perfil dessas crianças. E o esforço dessas instituições é justamente no resgate do vínculo com essas famílias. E é para ser um período momentâneo na vida dessas crianças, né? Então, é para elas voltarem para suas famílias, né? Mesmo que não seja o núcleo ali, que seja o núcleo estendido, nesse sentido. Então, não são órfãos, como a Mariana falou, a grande maioria tem família sim. E eu acho que é legal a gente falar também que os serviços de acolhimento são como uma casa, normais, né? Muitas vezes a gente anda na rua e eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram na frente de um abrigo e não sabem que é um abrigo, porque a ideia é que seja uma casa e que as crianças possam ter uma rotina como elas tinham na casa delas. Então, ir para a escola, sair, numa consulta do médico, ter seu momento de lazer, né? Diferente de como era antigamente, que todas as atividades eram feitas dentro da casa, hoje em dia não. O serviço de acolhimento, ele precisa garantir o direito à convivência comunitária também. Por isso que as crianças fazem muitas coisas fora do abrigo, como é numa casa normal. Legal. Agora, para ilustrar um pouquinho, né, o que a gente está conversando aqui, a Mariana trouxe um vídeo para a gente com a história de Pedro. Você quer comentar um pouquinho do vídeo? Sim. A história de Pedro foi um livro escrito por profissionais do Instituto Fazendo História que sentiram a necessidade de contar essa história do serviço de acolhimento. Então, eu acho que ela dá uma boa ideia de quem são essas crianças, que casa é essa. Vamos assistir. A história de Pedro. Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro morava em uma casa amarela com sua mãe e seus 2 irmãos. Sua mãe ficava muito tempo fora de casa. Enquanto isso, como Pedro e seus irmãos não iam à escola, passavam a maior parte do tempo brincando na rua. Certo dia, a campainha tocou. Era uma mulher. Ela disse que levaria Pedro e seus irmãos para um abrigo. Pedro pensou, um abrigo? O que é isso? Mas por quê? Ficou quieto, não falou nada, mas pensou em muitas coisas. O que será que eu fiz? Será que tem algo de errado comigo? Começou a achar que esse tal de abrigo era um castigo. Na despedida, sua mãe chorava. Pedro estava assustado. Chegou, então, em um lugar bem longe de casa, cheio de adultos e crianças que nunca vira antes. Um lugar estranho, com pessoas estranhas. Pedro se sentiu pequenininho. À noite, não conseguia dormir. Estava com saudades de casa, de seus amigos da rua e principalmente de sua mãe. Chorou baixinho, não sabia o que ia acontecer. Estava com medo. Conseguiu descansar um pouco quando seus irmãos foram dormir junto com ele, do jeito que faziam em casa. No abrigo, Pedro conheceu muitos adultos e crianças, mas Dora, uma das educadoras, era especial. Juntos brincavam, conversavam, davam risada. Dora ajudava Pedro com as lições de casa, lhe dava broncas e lia histórias para ele antes de dormir. Pedro adorava Dora e Dora adorava Pedro. Nessa casa também moravam muitas crianças que estavam longe de suas famílias. Pedro logo fez novos amigos. Mas vivia pensando, será que agora Dora é minha nova mãe? Será que vou ser adotado e ter uma outra família? Ou será que vou voltar para minha casa? E minha mãe? Por que ela não vem aqui todo dia? Será que ela não gosta mais de mim? Pedro não sabia o que ia acontecer. Sentia muitas coisas ao mesmo tempo.
saudade, medo, alegria, raiva, tristeza. Até que um dia resolveu conversar sobre todas essas coisas com Dora. Pedro entendeu que vai morar no abrigo por mais um tempo, até que sua família consiga se organizar para que ele e seus irmãos voltem para casa. E diferente do que pensava, não está ali porque tem algo de errado com ele. Na verdade, não há nada de errado com Pedro. Pedro compreendeu que sua mãe gosta muito dele, mas no momento precisa de ajuda, porque agora ela não pode cuidar dele da forma como ele precisa para crescer um garoto forte e valente. Essa conversa fez Pedro se sentir mais calmo e tranquilo. Isso não resolvia tudo, mas era bom. Deitou-se então no colo de Dora e teve um sonho bonito sobre seu futuro. Pedro passou alguns meses no abrigo e voltou para casa. Junto de sua família, Pedro cresceu, tornou-se um homem forte e valente. O Pedro é como milhares de crianças que estão aí acolhidas no Brasil, né? Então, são crianças que estão num serviço de acolhimento por algum motivo que os deixou vulnerável, né? E que precisam aí das Doras, como a gente viu no livro, para conseguir ter um projeto de vida, para conseguir ter uma referência e passar por esse período tão delicado da vida deles. Muito legal, Mariana. A gente estão chegando algumas perguntas, né? A Mônica aqui do comitê aqui do SEI, que ela está perguntando quando essas crianças estão prontas para voltar para casa, né? E se esses cuidadores têm alguma especialização. Tá. Para ser um educador de um serviço de acolhimento, basta ter o fundamental, o superior completo. Não, superior não, desculpa, o terceiro ano da escola, médio. O ensino médio completo, né? E essas crianças, na verdade, elas voltam para casa no momento em que a família está pronta para recebê-las de volta, né? Então, é feito todo um trabalho com a família para que essa família se reestruture e que ela possa acolher novamente a criança sem que os seus direitos estejam ameaçados ou sejam violados, né? Então, é no momento em que a família consegue se estruturar para receber essa criança. E o Roberto Aleixo aqui também pergunta aqui, o que o poder público, ele fala, né, tem feito para reinserir essas crianças em suas famílias. Então, como é que é feito esse trabalho com as famílias, considerando que se existe uma fragilidade, isso precisa ser bem trabalhado, especialmente psicologicamente falando, né? E se tiver alguma fragilidade econômica também, para que elas voltem para suas casas. Tá. Eu acho que é importante a gente pensar que é a última o acolhimento ele é a última alternativa, né? Muita coisa feita antes da criança e de fato para um serviço de acolhimento. Então, a rede de saúde, a rede de assistência social, ela vai ajudando essa família a conseguir garantir esse direito da criança e do adolescente. Quando são esgotados os meios para que esses direitos sejam garantidos, aí sim é que essa criança vai para um serviço. No momento em que ela está acolhida num serviço de acolhimento, a equipe do serviço, né, então, como a gente falou, o psicólogo, o assistente social, a gerente, em conjunto com a vara da infância e juventude e em conjunto com os outros atores da rede, que seria a saúde e a assistência social, vão fazendo todo um trabalho com essa família para que essa família consiga de fato se reestruturar e receber essa criança e esse adolescente de volta em casa, né? Vale a gente lembrar que a reestruturação dessas famílias depende muito das políticas públicas disponíveis, o que muitas vezes acaba sendo falho, né? Porque a demanda é muito grande e infelizmente essas políticas públicas não conseguem dar conta de dar uma estrutura para essas famílias, né? Acho que vale até a gente pensar que se dessem conta, provavelmente as crianças nem estariam acolhidas. Com certeza, né? Eu acho que é isso, a intervenção do Estado que tem que ser feita em um momento que as fragilidades todas já foram
configuradas, Sim, né? E aí a sim. gente tem que reparar um dano que teria que ter sido prevenido, na verdade, né? Com certeza. E aí as medidas são protetivas mesmo, então é a hora que toda essa rede se une, dá as mãos e vamos proteger, porque daqui para frente não tem mais condições. Sim. E eles estão sofrendo constantes violações diárias, né? E essa acaba sendo remediar, né, e não prevenir. Eu acho que é aí que está o X da questão. E aí ainda aqui tem uma outra pergunta, se além dos abrigos, e aí a Maria Aparecida do comitê do CT, ela coloca entre aspas a palavra orfanato. Ó, já falamos que está proibida essa palavra, então é abrigo, pode usar sem aspas e escrever abrigo, porque orfanato não se usa mais. As crianças que estão lá não são órfãs de pais e de mães, né? Elas têm pais e mães, em sua grande maioria, já explicamos. E o que ela diz aqui é que se antes de chegar nessa, e eu entendi essa palavra que ela usou, existe uma casa de passagem ou alguma coisa mais transitória que aí ela vá para uma instituição que fique por um período maior. Sim, existem algumas casas de passagem, mas não necessariamente a criança passa por ela antes de ir para um serviço de acolhimento, né? Então, quando a situação está indefinida, ainda estão se procurando a família para saber se é caso da criança ou adolescente ser acolhida ou não, essa criança pode ficar numa casa de passagem e ser encaminhada depois. Mas não é um processo obrigatório. Muitas delas vão direto para o serviço de acolhimento. Sem uma preparação. Inclusive, tem muitas crianças que chegam no serviço de acolhimento sem saber o que elas estão fazendo lá, os motivos do acolhimento. Acho que essa é uma questão bem séria, né? Porque as crianças chegam perdidas, né? Muitas vezes. Sim. O Roberto, ele fez uma outra pergunta aqui interessante, que eles são lá de Goiânia e eles fizeram um evento com crianças em situação de acolhimento. E um garoto de 11 anos relatou para eles que aquela instituição, na verdade, ela fazia teatro. E que, assim, tudo que eles prometiam que seria feito com as crianças e não era feito, né? E ele queria que você comentasse um pouquinho, ouvindo aqui lendo, né, gente? Esse relato, eu posso visualizar um garoto de 11 anos falando isso mesmo, né? Que significaria essa expressão dele de tudo isso, né? Eu acho que o período de acolhimento é um período muito delicado na vida de uma criança e de um adolescente, né? Como eu falei, muitas vezes eles chegam até esse serviço sem saber o motivo que estão lá, né? E muitas vezes os adultos não conversam francamente com a criança e com o adolescente, né? Eu acho que a gente precisa ter cuidado quando a gente escuta também a versão da criança e do adolescente para saber o quanto que isso é fantasia, o quanto que que ele está sentindo que está difícil estar ali num momento tão delicado, né? Não dá para saber, eu não conheço essa casa, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar na delicadeza da situação que essas crianças estão vivendo, como é difícil para elas e como muitas vezes essas falas acabam sendo mais defensivas, né? Então, eu não estou gostando do momento que eu estou vivendo, está muito difícil mesmo, então, às vezes é até mais fácil colocar a culpa num serviço do que, de fato, olhar para a minha questão, né? Nesse sentido, é importantíssimo que essa criança, esse adolescente tenha adultos aí que possam ajudar essa criança a olhar para a história de vida dela, a entender o motivo dela estar lá, a entender que casa é essa, né? Acho que essa pergunta me aponta muito para essa direção. Não, e poder expressar essa raiva é muito importante, né? Então, se vocês em alguma ação voluntária tiveram essa oportunidade de ouvir um adolescente expressando, manifestando que ele está insatisfeito e que ele está com raiva, assim, ele não queria estar sendo acolhido, né? Ele não queria estar passando por essa situação na vida dele. É muito importante essa escuta atenta de vocês e acolhedora, porque eu li uma vez um livro com relatos de abrigos, eram vários cases de abrigos. E por mais difícil, por mais complicada que fossem as vidas em suas casas, em suas famílias de origem,
a frase que todos eles diziam é: quero voltar para casa. Então, as crianças, eu fico emocionada, porque esse assunto eu tenho um carinho especial. E assim, e é isso. Então, assim, uma instituição de acolhimento, por mais que ela dê a alimentação gostosa, na hora certa, vai para a escola, cuida da saúde, eles tentam, se esforçam ao máximo para fazer dali uma casa, né? Essa é a função transitória. Mas para eles, o que eles querem naquele momento é voltar para casa deles. Por mais prejuízos e dificuldades e fragilidades que a sua família tem, essa é a esperança de qualquer um deles que está lá. Então, isso vocês podem ter certeza, né? Até porque a gente pode pensar que as relações, elas são ambíguas, né? Aquela mãe que dá bronca é também aquela mãe que dá carinho, que alimenta. E querendo ou não, é a família deles, né? E não tem nada melhor do que você se sentir pertencente, você saber qual que é a sua origem, você tá perto da sua origem. Então, eu acho que por esse motivo, por mais que tenham, essas crianças e esses adolescentes tenham passado por momentos aí de vulnerabilidade, de risco, enquanto estavam com as famílias, é a casa deles, é a família deles, é a referência deles, né? Então, e quando eu falo em como escutar essas crianças e adolescentes, não é de forma alguma para a gente não escutar, pelo contrário, é para a gente escutar sim, né? Escutar, mas também saber e ajudar essa criança e adolescente a entender o que ele traz de acordo com a história dele, de acordo com o contexto que ele está vivendo. É por isso que o adulto é tão importante para ir mediando esse momento tão delicado da vida deles. O pessoal está participando bastante, estou bem contente aqui com as perguntas. A Mônica está perguntando que ela tem um abrigo perto da casa dela e ela diz que dos educadores nenhum tem ensino fundamental. Se isso é verificado por alguma instância... Depende. Na verdade, existem abrigos que são conveniados à prefeitura, né, e que tem uma supervisão aí da assistência social, e tem abrigos que não são conveniados e que também tem essa supervisão, mas não de uma forma obrigatória. Na verdade, todos os serviços de acolhimento, eles têm que seguir os parâmetros das orientações técnicas, né, que é um documento que referencia aí o perfil desses serviços. Mas alguns deles são supervisionados com maior frequência, como é o caso dos conveniados, que tem que prestar conta, enfim, que tem uma supervisão mais assídua, do que aqueles que não são conveniados e que funcionam de forma privada e que contam também com a sua supervisão, mas que não é constante. Então, eu acredito que os abrigos que são conveniados, eles tenham sim esse perfil mais redondinho. E aí, você já tinha até comentado do vínculo com a vara da infância e juventude, né? Então, por mais que da prefeitura não tenha nenhum órgão que faça essa supervisão, necessariamente todas as crianças que estão nessa condição têm o vínculo com o judiciário pela vara da infância. Sim, né? Com certeza. No momento em que a criança ela é acolhida, tem um processo judicial que corre paralelamente na vara da infância e juventude, né? Então, qualquer serviço de acolhimento precisa responder para a vara da infância e juventude. Né? Ótimo. Muito bom aqui as perguntas. A gente tem bastante pergunta assim do que é feito na perspectiva assim, quem não tem perspectiva nenhuma de retorno para suas famílias de origem, como é que é feito esse trabalho assim com as crianças que permanecem por um período maior do que deveria? Sim, teoricamente, o serviço de acolhimento, ele vai ficar com as crianças por no máximo 2 anos. A gente sabe que em muitos casos não é assim que acontece, né? Então, hoje a gente tem aí um cadastro de pessoas interessadas na adoção que tem um perfil muito específico de criança que pretende adotar. Então, sempre são bebês, branquinhos, sem nenhum problema de saúde. O que acontece é que as crianças e adolescentes que não têm perspectiva de retorno familiar estão acolhidas e são um pouco mais velhas, elas já não têm mais tantas chances de adoção. E elas permanecem no serviço, né? Então, elas permanecem até os 17 anos e 11 meses no serviço de acolhimento. Com isso, é feito um trabalho de aquela é a casa dela,
né? Eu acho que é feito um trabalho de conscientização, de elaboração do porquê que ela está lá, e elas ficam no serviço de acolhimento durante todo esse período. Não sei se eu respondi, eu acho que sim. Sim, acho que sim. E acho que quando a gente for entrar nos temas do voluntariado melhor, a gente consegue também aprofundar para algumas outras saídas, né? Eu queria agora mostrar um segundo vídeo, né, para a gente entrar mais no tema do voluntariado. O que o voluntariado tem a ver com isso? Como é que a gente vincula, né, essas ações? A Mariana trouxe um outro vídeo para vocês conhecerem um pouquinho melhor o Instituto Fazendo História, a proposta da atuação deles. Vamos dar uma olhada. Toda criança cresce com a cabeça cheia de histórias. E as histórias são poderosas. Principalmente a que acreditamos ser a nossa. Ela molda o jeito que vivemos, as escolhas que fazemos e muitas vezes define o nosso destino. Para as mais de 35 mil crianças e adolescentes que estão nos abrigos e outros serviços de acolhimento por todo o país, a história costuma ser assim. Você não tem futuro, não tem potencial, você vale pouco. E quando você cresce com histórias como essas, não só seus recursos são limitados, mas a sua visão torna-se limitada. Suas escolhas ficam limitadas. E parece ser impossível sair dessa realidade. A criança então desiste da escola, se envolve com drogas, entra em conflito com a lei. Se a criança não puder contar uma outra história sobre si mesma, o modelo se repete, perpetuando um ciclo de alto custo para toda a sociedade. Mas e se alguém interromper esse ciclo e ajudá-la a acreditar em uma história diferente? Você não é um fracasso. Você é precioso, é único, valioso. Você vale a pena. Por mais de 10 anos, o Instituto Fazendo História vem promovendo essa mudança. Foram mais de 5 mil encontros movidos pela ambição de cuidar da história de cada um. Com o apoio consistente de voluntários e educadores, cada criança ou adolescente revê sua história e tem a chance de planejar um novo futuro. Uma instituição de pesquisa descobriu que, com o acompanhamento de um membro da comunidade por 1 ano ou mais, crianças e adolescentes mostraram-se mais confiantes em si mesmos e melhoraram seus relacionamentos. Amparar uma criança que enfrenta dificuldades é investir no futuro. Já vimos muitas histórias sendo transformadas, mas existem milhares de outras. O preço é alto, a demanda é alta, mas o retorno é ainda maior. As crianças e adolescentes que eram vítimas passam a ser protagonistas. Constroem uma nova visão de si mesmos e do mundo em que vivem. Ganham asas. Vamos ajudar mais e mais crianças e adolescentes a reescreverem suas histórias. E assim, a história do nosso país. Invista. Seja um voluntário. Colabore. Muito legal, né, pessoal? É possível fazer que essas histórias sejam, sim, diferentes, tenham futuros diferentes, né? Não está dado que é porque elas estão nessas condições que a vida tem que seguir assim e que o futuro delas já está traçado. Isso não é verdade. E a gente tem, sim, o poder de transformação e especialmente no voluntariado. O voluntariado é uma ferramenta muito potente. E é por isso que a gente gosta de ter esses papos aqui com vocês profundos, para vocês irem refletindo e atuando aí nas práticas nessas instituições. Nesse sentido, Mariana, eu queria começar a entrar nesse tema, então, do voluntariado nessas instituições, né? Porque a gente faz ações de mediação de leitura. Então, no programa Itaú Criança, a gente forma os voluntários para que eles façam mediações de leitura para as crianças e grandes parceiros nossos na atuação voluntária são os abrigos, né?
E os voluntários fazem com muita frequência essa leitura para as crianças que estão nessas instituições. E uma outra ação voluntária que a gente faz também, que também é bem interessante, é o uso consciente do dinheiro. Então, a gente forma os voluntários para que eles levem esses temas também. E aí, essa parte já fica para os maiorzinhos, né, que são os adolescentes, que ficam aí um pouco nessa perspectiva de saída da instituição e uma autonomia na vida deles, né? Então, são duas ações voluntárias que a gente trabalha com os abrigos. E aí eu queria que você contasse um pouquinho a experiência do Instituto Fazendo História no voluntariado, né? Como é que é importante essa prática para essas instituições? Tá, legal. O Instituto Fazendo História, então, acho que para começar é legal eu contar que o eixo temático, né, que é transversal a todos os nossos programas, é o trabalho com histórias de vida, né? A gente acredita que é importante que tenha um adulto, assim como a Dora, que a gente viu no livro, né, que possa ir mediando esse processo da criança entender qual que é a sua história, da criança poder elaborar essa história e daí ter chances de fazer uma nova história, como até você estava comentando no começo, né? Então, para que isso aconteça, para que o adulto se torne uma referência na vida dessas crianças e que seja de fato transformador, é importante que o vínculo seja duradouro. O que é um vínculo duradouro? Não é uma ação pontual, né? É uma ação que ela tenha permanência, que ela tenha constância, que seja possível que se crie um vínculo. Por quê? Porque se a gente for pensar no contexto dessas crianças, são crianças que passaram por muitas rupturas. No momento em que elas saíram da casa para serem acolhidas, né, elas tiveram rupturas com as famílias, com os amigos, com a escola, com o bairro. Então, é um ciclo de muitas rupturas. Se a gente propõe um trabalho que seja muito pontual, a gente acaba também reforçando esse ciclo de ruptura, né? Por isso que a gente valoriza bastante o trabalho do voluntário que seja duradouro. A gente tem alguns programas no Instituto, são 5 programas e 2 projetos, mas em 3 deles a gente conta com a ajuda do voluntário, né? E o voluntário de fato é a nossa maior força. Então, eu vou contar um pouquinho desses 3 programas. A gente tem o Fazendo Minha História, o Apadrinhamento Afetivo e o Famílias Acolhedoras. No Fazendo Minha História, o objetivo do programa é que possa se abrir um espaço de expressão para que a criança e o adolescente possam entrar em contato com a história de vida dela. Então, a gente usa muito a mediação de leitura também, né? O voluntário, ele passa um ano, pelo menos um ano, acompanhando uma criança 1 hora por semana, em que ele vai até o serviço de acolhimento e ele lê histórias infanto-juvenis junto com elas, né? Os livros do Itaú são sempre livros que a gente tem nas bibliotecas, né? E a partir desse convite para se falar sobre história, a criança vai se sentindo convidada a compartilhar a história dela. E daí é possível que o voluntário vá ajudando essa criança e esse adolescente a reconstruir a sua história, né? Num álbum. Então, a criança e o adulto, a criança, o adolescente e o adulto vão construindo um álbum de resgate da história de vida dessa criança que está acolhida, né? A gente tem o apadrinhamento afetivo, onde as crianças são pareadas aí com padrinhos e madrinhas, que são pessoas voluntárias que passam por uma seleção e uma qualificação, né? E é proposto um vínculo afetivo, é uma troca afetiva. Acho que um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Que são padrinhos e madrinhas afetivas que geralmente dão um presente no Natal. Não, é uma troca, a gente propõe uma troca afetiva e não material. E com isso as crianças vão tendo direito aí de convivência comunitária garantida, né? E a gente tem o Famílias Acolhedoras, que são famílias voluntárias também, que acolhem bebês de até 2 anos, até que esse bebê seja incluído novamente na família de origem ou numa família substituta. Então, são 3 programas aí que a gente conta muito com a força do voluntário, mas valorizando sempre
esse perfil que eu te falei, né? Que é um perfil que é duradouro, que é constante na vida da criança e do adolescente e que não repete esse ciclo de ruptura. Né? Para isso, Milena, a gente faz uma seleção e um acompanhamento muito de perto de cada um dos voluntários. Né? Eles são capacitados para atuar nesse contexto, para entender qual que é esse contexto, né? E poder ajudar de fato essas crianças. Muito legal, muito bacana os 3 programas, né? Fiquei aqui com algumas perguntas, vamos seguindo um pouquinho e eu vou ficar com elas na manga, mas para aprofundar desses 3. Mas o que eu queria, especialmente aproveitar esse tempo aqui com você, é que você desse algumas dicas para esses nossos voluntários que estão aí espalhados pelo Brasil todo, de quais os cuidados que eles devem ter em uma instituição, especialmente com as crianças. Sim. Então, quando eles vão fazer uma mediação de leitura, quando eles vão ter esse contato, e no nosso caso, em geral, é uma ação mais pontual, quais são os cuidados que eles devem ter? Eu queria dizer que a ação pontual é tão válida quanto a duradoura, né? Acho que é importante dizer isso também. Os serviços de acolhimento, eles são bastante carentes de recursos, enfim, de atividades. Então, quando uma organização, um grupo de pessoas também faz um trabalho mais pontual, ele é tão importante quanto o trabalho que é permanente, né? A gente entende que esse trabalho mais pontual, ele vai ajudar a parte institucional, mais do que ter uma transformação direta na vida das crianças. Não menos importante, certo? Mas acho que algumas dicas legais de dar para os voluntários o principal valor que a gente trabalha é a franqueza nas relações. Né? Então, eu acho que se por algum motivo o voluntário está lá com a criança e sendo uma ação mais pontual, aquela criança pede para o voluntário voltar, né? O voluntário ele não pode titubear, ele precisa ser firme na resposta dele, ele precisa ser franco na resposta dele, né? Então, ele precisa dizer, não, eu não vou voltar, eu vim aqui só hoje. Assim, eu acho que a gente vai garantindo também um cuidado nesse contato, mesmo que momentâneo, né? Outra coisa importante é que as crianças, elas vão pedindo coisas, né? Eu acho que por estarem acostumadas aí nesse lugar que a sociedade vai colocando de crianças que são carentes, né? E que, na verdade, esse termo também, assim como o orfanato, a gente não pode usar, porque essas crianças, elas são carentes assim como nós, né? Então, eu acho que elas vão se pondo nesse lugar e daí a gente tem que ser firme para poder dizer, não, eu não tô aqui para te dar nada, eu tô aqui para te conhecer, para passar uma tarde com você, para fazer um projeto com você. Então, eu acho que a franqueza ela é super importante para ir cuidando dessas relações que vão surgindo aí nesse contexto, né? A gente tem bastante adolescente, quando faz alguma ação voluntária, que pede para adicionar nas redes sociais, então que quer ter uma intimidade, né? Que quer ter algum contato maior. Qual é a recomendação, assim? Tá. Eu acho que a recomendação é a gente poder pensar naturalmente como acontece na nossa vida. A gente não vai adicionar uma pessoa no Facebook ou em qualquer outra rede social se a gente acabou de conhecer a pessoa, né? Eu acho que precisa ter um vínculo aí, precisa ter um sentido para que a gente possa adicionar. Então, a minha recomendação é que de fato, assim, num primeiro momento, não adicione, né? Eu acho que é importante o voluntário ir pensando, faz sentido adicionar essa criança e esse adolescente? Eu vou me sentir confortável, né? Qual que é o sentido desse pedido? Será que a criança realmente está querendo ser minha amiga no Facebook ou será que ela está dizendo uma coisa além disso? Então, eu acho que sem um vínculo, eu não apostaria numa relação como essa, sabe? Uhum. Tem uma outra pergunta que é bem importante, que é a fotografia dessas crianças, né? Então, assim, em geral, a gente vai nesses lugares e o celular está na nossa mão, então é o tempo todo clicando, né? E quais os cuidados que a gente tem que ter com a foto dessas crianças e desses adolescentes? Isso é super comum, né? Eu acho que o voluntário, ele sempre tem um desejo de poder registrar esse momento, enfim. Mas a gente não recomenda também. Por quê? Essas crianças, quando elas estão acolhidas, elas estão em uma medida protetiva, né? Como eu falei, em paralelo ao acolhimento, existe um processo judicial, a Vara da Infância e Juventude
cuida desse caso, com todo o sigilo necessário para garantir aí um cuidado com a história dessa criança. Então, a gente entende que o compromisso do voluntário e dos adultos que trabalham com essas crianças nesse contexto é garantir esse cuidado, né? É zelar por essa identidade, né? Então, mesma coisa, assim, eu acho que a gente vai falando isso nas capacitações, não existe tirar foto das crianças e postar no Facebook, no Instagram, não, né? Aquele momento é ali com a criança e só. Exatamente, né? Essa experiência tem que ser o que fica, né? Sim. Na memória. O Roberto, ele está perguntando aqui como que seria um trabalho mais efetivo por parte dos voluntários, se seriam com aulas de reforço, de escolinha de esportes. Então, como é que poderia ser um trabalho mais efetivo e não tão pontual por parte dos dos voluntários? Eu acho, Milena, que o jeito mais fácil e mais assertivo de ajudar uma casa, um serviço de acolhimento, é perguntar o que eles precisam, né? Muitas vezes a gente supõe, eu vou fazer uma doação, né? Tá frio, precisam de cobertor, e nem sempre é o que eles precisam. Então, eu acho que poder conversar com a equipe, francamente, perguntando o que eles precisam, e daí a partir de então pensar o que pode ser oferecido é a melhor solução, né? Acho que mesmo que sejam momentos de reforço escolar, sim, os abrigos precisam, ou momentos de lazer, de esporte, também eles precisam, mas eu acho que mais do que isso a gente poder pensar nessa relação constante, porque de fato são essas relações que permanecem na vida das crianças e adolescentes que são transformadoras, né? Então, poder pensar em algum projetinho que envolva reforço escolar, que envolva esporte, mas que tenha aí uma constância, uma frequência de encontro com essas crianças, né? Eu fiquei aqui com uma pergunta que eu comentei do apadrinhamento afetivo, né? Eles também têm um vínculo de 1 ano no mínimo. Não, o apadrinhamento afetivo, o de 1 ano no mínimo é só o Fazendo Uma História, que é aquele que o voluntário vai até o serviço, fazer o álbum e ler livros. E é pelo menos 1 ano, né? O apadrinhamento afetivo, a gente espera que o padrinho e a madrinha fiquem pelo menos até os 21 anos com a criança e com o adolescente, né? Porque é isso, um padrinho e uma madrinha por 1 ano, ele acaba, mais uma vez, prometendo mais do que ele pode cumprir, né? Eu acho que as expectativas vão sendo frustradas aí. Tem bastante pergunta aqui dessa questão da saída mesmo, da adoção ou da saída para aqueles casos que não têm perspectivas de voltar para suas famílias. E nesse sentido, o apadrinhamento afetivo acaba sendo uma referência na sociedade, né? Sim. Então, são só para esses casos que não tem mais perspectivas de retorno familiar. Perfeito, perfeito. O apadrinhamento afetivo, ele é para um perfil específico de crianças e adolescentes, né? Então, quando tem nenhuma chance de voltar para a família de origem, nem de adoção, e daí eles vão sendo pareados com esses padrinhos e madrinhas que com certeza acabam sendo referência, são adultos de referência e que vão garantindo para essas crianças e adolescentes esse direito de convivência comunitária e familiar, né? Perfeito. A Catarina aqui está perguntando se, para fazer ações de mediação de leitura nessas instituições, precisa da liberação do judiciário, da Vara da Infância e Juventude. Isso depende um pouco do funcionamento de cada casa, né? Tem casas que preferem, enfim, conversar com o judiciário para dizer sobre os projetos que estão acontecendo, mas no geral as casas são bem autônomas, elas que escolhem quais são as atividades, o que ela vai promover dentro da casa. Então, a autorização é da equipe, a não ser que tenha um caso específico que a equipe precise reportar para o judiciário, mas no geral não. Tá? É a equipe mesmo que vai mediar esses projetinhos. Legal. A Maridete, ela está perguntando aqui como que elas são mantidas financeiramente, né? Até porque, além da ação voluntária, outras formas de ações comuns também são a arrecadação de doações e até mesmo brinquedos. Então, como é que essas instituições são mantidas? Se tem alguma
fiscalização, supervisão? Tá. Como eu falei no comecinho, né, tem alguns serviços de acolhimento que são conveniados à prefeitura e tem outros que são não conveniados. Aqueles que são conveniados, eles recebem uma verba do governo, da prefeitura, para que eles possam dar andamento nos projetos e depois, no final do mês, eles têm que fazer a prestação de contas para dizer exatamente onde gastaram, né? Em conjunto com esse convênio, normalmente, os serviços de acolhimento têm uma mantenedora por trás, que é uma associação, uma instituição muitas vezes religiosa, que também provê um pouco de verba para que sejam mantidos. No caso dos abrigos não conveniados, eles sobrevivem de doação e também da verba que a mantenedora provê. E daí depende também que organização é essa, qual que é a situação dessa mantenedora, mas no geral funciona assim. Acho que é importante a gente pensar que com certeza as ajudas financeiras, elas são essenciais para esses serviços, né? Afinal, são muitas crianças, com muitas demandas, mas é sempre interessante a gente poder perguntar para caso que ela precisa. Acho que, como eu falei, é a forma mais assertiva de ajudar. Sim, com certeza. A gente recebeu um juiz do Rio de Janeiro há algum tempo atrás na Fundação e ele estava fazendo um projeto piloto bem interessante que era justamente isso. Qual é a necessidade de cada organização ali de uma região do Rio de Janeiro? Uhum. Porque algumas são, sim, financeiras e de infraestrutura, que até o Comunidade Presente pode apoiar, né? Vocês podem apoiar via Comunidade Presente, que a gente apoia financeiramente a infraestrutura de algumas dessas organizações. Então, a gente já fez muito parquinho, brinquedoteca, com o recurso do Comunidade Presente. Outras, o que eles mais precisam realmente é de apadrinhamento afetivo, então eles tinham algumas categorias de tipos de voluntariado que eles precisavam lá para as instituições do Rio de Janeiro, e é muito particular mesmo. Sim. Então não adianta a gente sair fazendo sacolinha no Natal. Até tem uma pergunta aqui, né, em relação a essas ações que agora no final do ano começam, né? Não é a necessidade de todas as instituições, né? Então eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre essas ações mais focadas no final do ano. Sim. Tem muita coisa que chega nos abrigos no final do ano, gente. Assim, Páscoa, o que chega de ovo de Páscoa, o que chega de sacolinha de Natal, de brinquedo. E a gente vê que tem muito brinquedo nos abrigos. Claro que depende de cada casa, mas no geral eles recebem muitas doações, né? Então, eu acho que de repente poder juntar um grupo de amigos né, ou até de voluntários, de colaboradores e poder fazer uma biblioteca ou de repente transformar um espaço, acaba sendo muito mais proveitoso para as crianças do que chegar um monte de sacolinha de Natal. Eu entendo que às vezes é o jeito que a pessoa pode ajudar, né? Mas eu acho que essa pergunta anterior de qual que é a demanda, qual que é a maior necessidade, é ajudar muito mais, porque a gente está de fato contribuindo para o que eles precisam, né? Então, eu acho que realmente, assim, no final do ano chega muita coisa nos abrigos. Muita coisa. E nem tudo eles usam. Não, Mariana, eu lembrei, agora você comentando isso, eu lembrei de que uma vez, numa conversa sobre essas ações voluntárias nessas instituições, a gente comentou, é como se fosse, por exemplo, na nossa casa, né? Então você falou, é o mais próximo da nossa casa possível. Sim. E de repente chega essa época do ano, começa a entrar e sair uma gentarada diferente na minha casa, sem perguntar direito o que veio fazer, né? E chega uma turma e vem com sacolinha e uma festa e oba, e aí chega outra turma, chega outra... Imaginem a cabeça das crianças nessas instituições recebendo esse mundaréu de gente entrando na minha casa, né? Então, assim, como porque a casa, a gente na nossa casa, tem horas que a gente quer ficar tranquilo, né? E lá não é diferente.
Até uma orientação que a gente passa para os voluntários, né? Quando você vai na casa de alguém, você não entra nos quartos, fica olhando, vê o que estão servindo. Eu acho que o nosso comportamento, e aí entra como uma dica para os voluntários também, é olhar para os serviços de acolhimento como uma casa. Realmente não dá para entrar de qualquer jeito, né? Existe uma dinâmica já estabelecida, existe uma rotina, existe um cuidado dos educadores, né? Enfim, todo um planejamento. Então, é importante que o voluntário, quando ele entre, ele peça licença para tudo, né? Porque é a casa das crianças e a gente não entra de qualquer jeito, né? Você imagina, eu acho que esse exercício é muito legal. Imagina você na sua casa e vindo um monte de adulto que você nunca viu na vida e olhando, né? E observando. Então, realmente é muito constrangedor, né? Concordo com você, é delicado esse período de fim de ano justamente por isso. E eu acho que a gente poder ajudar os serviços dessa forma, de perguntar o que eles precisam, é também evitar situações como essa, né? E eu acho que a gente está conversando com um grupo bem qualificado de voluntários, sabe? Então também acho que foi um momento propício, né? Esse novembro, final de ano, para a gente dar uma provocada mesmo, né? Nessa questão da continuidade das ações, dessa aproximação, desse vínculo. Vocês já fazem uns trabalhos brilhantes, né? Então, será que não está na hora de ter essa continuidade, esse vínculo, que seja com uma criança, para transformar uma história, né? Então, a gente trouxe você hoje até para dar essa provocada, porque a turma aqui é muito especial que está conversando com a gente. E eu acho que é muito gratificante, né? Quando você vai se vinculando a uma criança e você vai percebendo o quanto que a permanência na vida dela é transformadora para a criança, é muito gratificante para o voluntário, né? Muito bom. Veio uma pergunta aqui bem interessante também, da Fernanda Sakamoto, que os voluntários, eles às vezes fazendo a mediação de leitura para as crianças que estão nessas instituições, tem várias histórias que são de famílias, né? E aí eles ficam sem jeito de ler aquela história que fala que é o papai, a mamãe, o filhinho, o irmãozinho e tal. E então eles acabam não sabendo muito bem lidar com essas situações. Seria interessante você comentar. Sim, sim. Acho que isso é bastante comum, né? Mas se a gente for pensar que não existe uma história só feliz ou uma história só triste. A história de todo mundo é composta de momentos felizes e tristes, né? Realmente, a história dessas crianças é marcada por momentos bastante delicados, mas se a gente começar a não falar com essas crianças sobre isso, a gente não vai estar dando chance alguma dela perceber, dela reconhecer, dela transformar a história dela. Então, por mais delicado que seja o assunto, e daí eu acho que os livros vão sendo convites para se falar sobre isso, né? Vale lembrar que o adulto ele está ali comprometido numa relação horizontal, né? Ele não pode estar numa postura de que eu sei tudo, eu vou controlar, eu vou comandar, mas de fato ouvindo, percebendo aquela criança, poder conversar com ela sobre o que ela traz, né? Eu acho que o voluntário, ele não cutuca a criança, ele não pergunta, tipo, e aí, sua mãe, me conta, onde ela tá, por que você tá aqui? Mas ele vai acolhendo o que a criança traz. Então, se ele lê uma história que tem um tema universal que fala sobre família, né, e a criança traz alguma coisa sobre a história dela, o papel do voluntário precisa ser de ouvir, de acolher, de ajudar a criança naquilo que ela traz, né? Eu acho que com isso a gente vai sendo franco nas relações e com a franqueza nas relações a gente vai conseguindo transformação, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? E querendo ou não, esses temas, família, eles não estão só nos livros, eles estão na novela, eles estão no papo com a educadora, eles estão o tempo todo permeando todas as pessoas, né? Não é porque a criança está acolhida que ela não pode ouvir falar sobre família. Pelo contrário, ouvir falar sobre família é uma chance que ela tem de olhar para a história dela, entender e transformar, né? Exatamente. E o quanto a criança é espontânea, né? Porque a gente vai perdendo essa espontaneidade. Sim. E a gente vai ficando com essas questões, esses milindres, esse falo ou não falo. E a criança é espontânea.
Então, acho que o melhor a seguir nessas ocasiões é o que a criança está demonstrando, é isso que você falou. Eu não vou cutucar, não vou perguntar, mas eu vou seguir, porque ela vai saber levar a gente onde tem que ir. E elas sabem, elas surpreendem a gente, né? Eu acho que esse que é o encanto de favorecer uma relação natural, que eu acho que é isso que o Instituto Fazendo História propõe, que os voluntários façam, né? É uma relação natural, como qualquer outra, né? Muito bom. Tem uma outra pergunta bem interessante aqui do Roberto, que eu acho que eles ficaram provocados nessa questão do retorno para as famílias, né? Então, eles, como voluntários, se eles têm alguma coisa que eles podem fazer para aproximar o vínculo das crianças com as suas famílias mesmo e auxiliar para que elas retornem para suas casas. Eu acho que essa questão da família é um pouco do território aí da Vara da Infância e Juventude da rede, né? Nós, do Instituto Fazendo História, a gente tem contato com as famílias, mas são momentos em que a gente proporciona aí um grupo para contar sobre o projeto, encontros, né? O trabalho em si com elas é feito pela rede, pelo judiciário. Eu acho que o que o voluntário pode contribuir é diretamente com a criança, ajudando essa criança, esse adolescente, a entender nesse momento que ele está vivendo, a entendendo por que ele está lá, onde está a mãe, onde está o pai, que foi exatamente o que a gente viu no livro, no História de Pedro, né? É poder dar conta de todas as angústias dessa criança. Eu acho que essa é a melhor forma de ajudá-los a entender esse período que eles estão vivendo, né? Agora, com as famílias em si, eu acho que é um pouco mais do território da rede mesmo, a não ser que exista aí um diálogo com a equipe, né, que se possa entender com a equipe como ajudar a equipe a ajudar essas famílias, aí eu acho que é possível, né? Mas eu entendo o trabalho dos voluntários, mas em relação a essas crianças e esses adolescentes, para entenderem o que de fato está acontecendo, né? Que já é um trabalho enorme, né? Tem bastante coisa para ser feita com eles. Sim. Mariana, nosso tempo está chegando ao fim. Passou super rápido, eu te falei que ia passar. Eu vou dar alguns recadinhos aqui. A campanha de destinação de parte do Imposto de Renda está no ar. Eu não poderia deixar de falar para vocês. Inclusive, um dos nossos projetos apoiados, ele é de Foz do Iguaçu, ele é de uma instituição de acolhimento, que está fazendo um trabalho bem personalizado com algumas crianças atendidas, então são 20 crianças atendidas, esse vínculo com a escola. Então, a gente achou bem interessante a proposta, que veio do Conselho Municipal lá de Foz do Iguaçu, porque nesse contexto de fragilidade, ruptura, a gente pode imaginar que o desempenho escolar das crianças não tem como a gente exigir delas um esforço nesse sentido. E esse projeto ele é justamente para tentar fazer um acompanhamento bem personalizado na rotina escolar das crianças. Então a gente achou diferente, bem inovador. E ele é um dos que está aí para serem apoiados dentre os 10. Então, até dia 5 de dezembro, eu conto aí com a participação de todos vocês na mobilização dos colegas. Em breve, vocês devem estar recebendo folders para ajudar aí nessa mobilização. Tem também aqui um recadinho sobre o Encontro Nacional dos Voluntários, que acontece aí no dia 3 de dezembro, está confirmado, pessoal, não fiquem aflitos, vocês vão receber em breve um comunicado da Luciana com todos os detalhes, vocês vêm um dia antes, no dia 2 de dezembro, a gente tem já um encontro exclusivo para os representantes dos comitês que vão estar aqui, então fiquem tranquilos, está tudo certo, a passagem, esses detalhes a gente deve estar mandando para vocês. E agora, então, eu queria que você desse uma mensagem final, assim, porque a gente realmente chegou ao fim do nosso encontro. Eu, por mim, ficaria muito mais, porque é um assunto que me inspira a continuar, assim, nesse trabalho. Eu agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês a atuação do Instituto Fazendo História. Queria parabenizá-los também por essa iniciativa, né? De fato, assim, a força do voluntário é o que faz a diferença,
né? Então, parabéns por toda essa articulação. E queria dizer também que se vocês quiserem conhecer mais o Instituto, a gente desenvolve uma série de materiais, de publicações, está tudo no nosso site. E o que a gente produz é para o mundo, é para ajudar, né? Então, quem quiser entrar no site, baixar, tem lá vários links de publicações para download. Eu acho que podem ir ajudando aí nesse percurso de atuação no contexto do acolhimento. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você, Mariana. Muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente essa experiência. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho especial para a sociedade, para todos nós aqui desse país, que a gente acredita, sim, que pode fazer a diferença na vida dessas crianças e que elas tenham também suas vidas transformadas e suas habilidades, suas potencialidades desenvolvidas aí ao longo das suas histórias, né? Sim. Que a gente consiga ler muitos livros de histórias dessas crianças que tiveram oportunidade, sim, e conseguiram ser adultos transformadores para a nossa sociedade. Sim, com certeza. Eu acho que os voluntários eles vão percebendo, né, pouco a pouco, que não se trata de fazer um favor, mas se trata de uma oportunidade de engajamento social, de transformação da sociedade, né? Acho que isso é o que é mais valioso, né? Muito bom. Pessoal, então, vamos terminando o encontro de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E a gente se vê, então, pessoalmente no Encontro Nacional de Voluntários.